com 158 mortos, dentre os quais 101 crianças. Em 1968, Orlando Bosch dispara uma bazuca contra um barco polonês na ponte MacArthur Causeway. Desculpem, meu inglês é péssimo, não é por nada. Mais tarde, políticos de Miami declaram o dia de Orlando Bosch para honrar a tal terrorista. 1974, o líder exilado José Elia de la Torrente é assassinado em Coral Gables por ter fracassado numa invasão que faria a Cuba. Em 75, Luciano Neves é assassinado depois de defender a coexistência pacífica com Cuba. Em 76, um carro-bomba arranca as pernas do diretor de notícias Emílio Milão, da WKBA-AM, depois de ter condenado publicamente a violência do exílio. 1981, explode uma bomba no consulado mexicano em Brickell Ave, em protesto pelas suas relações com Cuba. 1996, uma bomba explode no restaurante Centro Vasco, da pequena Havana, em protesto pela apresentação da cantora cubana Rosita Fornés. Em 2000, 11 de abril, fora da casa dos familiares de Elian Gonçalves, em Miami, o jornalista da rádio Scott Plazan, de Obregon, exigiu uma camiseta com os dizeres: envie o menino para sua casa, é um direito do pai, sendo, por isso, atacado fisicamente antes de a polícia chegar. Isto não é em Cuba, mas nos Estados Unidos, em Miami, nas cidades e ruas deste país onde estavam vivendo. Então, em face de tudo isso, eles se defendem desta forma. Nós vamos, então, ouvir, ao contrário do que seria nos Estados Unidos, que normalmente esta parte é apenas a última e serve para se pedir clemência em relação às sentenças adotadas, nós vamos fazer como aqui. Então, ouviremos primeiro as alegações dos 5 acusados. Mas, antes disso, eu precisaria fazer outra referência. Tem várias vezes neste livro a expressão evidências, que não me estava muito familiar. Aí eu procurei me informar. Evidência significa, principalmente no governo dos Estados Unidos, no processo legislativo, processo judicial dos Estados Unidos, algo semelhante à prova, principalmente quando se trata de documentos. E a outra questão que parece assim aparecer solta, classificados e desclassificados, são os documentos classificados pelo governo cubano, pelo governo estadunidense, como secretos, e que foram sendo desclassificados para ajudar a promotoria, paulatinamente e de forma bem orientada, digamos assim, dirigida. Então, vamos um a um. Antônio Guerreiro Rodrigues. Antônio Guerreiro Rodrigues nasceu em 58 em Miami. É engenheiro de construção de aeródromos e poeta. Foi condenado à prisão perpétua mais 10 anos. O que o senhor tem a alegar sobre isso? Gostaria de começar. Está ligado? Bom, como a juíza já falou, eu fui condenado à prisão perpétua em mais 10 anos, sendo que os primeiros 17 meses eu cumpri em solitária. Se me perguntarem o que é solidão, eu não vou saber dizer. Mas, se não me perguntarem, eu sei o que é solidão. São horas de esperança e solidão, de reflexão entre o ruim e o injusto, de lembranças que ardem e teimam em desaparecer. Eu também sou escritor. Eu estou aqui hoje porque eu fiz uma opção. Eu decidi lutar contra o assassinato dos meus irmãos, de meus familiares cubanos. Eu decidi ser socialista e que em minha pátria não tenham olhos tristes analfabetos, crianças desnutridas, mães mendigando. Se eu sou culpado por isso, eu gostaria de saber com qual justiça este júri está comprometido. Eu estou aqui em nome da verdade e somente com ela estou comprometido. Se perguntarem se há alguma prova, alguma evidência, vós dirão que não existem. Especialistas cubanos
como o almirante Carroll e o general Atkinson, afirmaram neste júri que em nenhum momento Cuba representou algum problema, alguma ameaça aos Estados Unidos. Não fui eu que disse isso, foram especialistas norte-americanos. Viemos para cá para prever e defender o Estado cubano de atentados terroristas, os quais já vitimaram 3.200 cubanos e mutilaram 2.000. Não viemos aqui em nenhum momento causamos algum prejuízo aos Estados Unidos. Viemos aqui porque os Estados Unidos sabem que existem grupos terroristas erradicados em Miami e nunca fizeram nada para combatê-los. Quais as opções que o povo cubano tinha? Bom, vir para cá. Para obter a vitória, devemos fortalecer e ter uma inteligência avançada. Devemos unir as agências de segurança para que se combatam os atentados, para que se descubram os terroristas e se anulem os seus atentados, as suas ações. Isso não são palavras de Fidel ou do Raul Castro, são palavras do governo norte-americano. E é assim que nós agimos, com a inteligência, em nome da paz, em nome da verdade, em nome da vida dos nossos irmãos cubanos. Obrigado. Fernando Gonçalves Llort Rubem Campa. Nasceu em 18 de agosto de 63 em Havana, graduado com diploma de ouro em 1987 em Relações Políticas Internacionais, condenado a 19 anos de prisão. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Vossa Excelência, uno-me a meus companheiros no reconhecimento aos oficiais de justiça dos Estados Unidos. Os grupos terroristas de extrema-direita cubana em Miami foram criados, treinados e financiados pela CIA. Para o povo cubano, isto sempre ficou bem claro. Se os presentes nessa sala tiverem alguma dúvida, aí estão os documentos que reproduzem as decisões tomadas pelos altos dirigentes deste país. Seus vínculos com os fundamentalistas de extrema-direita norte-americana os fizeram estar ligados aos episódios mais obscuros da história recente deste país. O assassinato do presidente Kennedy, o escândalo Watergate, o assassinato de Orlando Letelier e Rony Moffitt, e o fornecimento clandestino de armas à contra-revolução nicaragüense. Violando as leis aprovadas pelo Congresso, sua ação sempre tem sido contrária aos interesses do povo dos Estados Unidos. Talvez a cumplicidade e a lealdade a esse setor político lhes garantam a impunidade em suas ações contra Cuba, outorgando-lhes a segurança de que suas atitudes não serão levadas em conta pelas autoridades e, inclusive, que não serão exercidas pressões políticas em seu favor no caso de prisão. Os fatos demonstram isso. Aí estão os casos de Luiz Posada Carriles e Orlando Bosch, ambos com uma vasta história de vínculos com a CIA, autores intelectuais da destruição de um avião comercial cubano em pleno voo, dia 6 de outubro de 76, onde morreram 73 pessoas inocentes. Hoje, Luiz Posada